Bem, vamos estar discutindo sobre o tecido cartilaginoso. E o tecido cartilaginoso, ele, como já mencionado, ele é um tipo de tecido especializado do conjuntivo. Como já discutimos também, o tecido conjuntivo ele tem diversas funções: preencher espaço, suportar, transporte, defesa, nutrição. Vamos estar observando o tecido conjuntivo nutrindo o epitélio. E, além disso, o próprio tecido conjuntivo, vale lembrar que ele está associado e composto por células e pela própria matriz extracelular, onde a gente vai encontrar fibras, diversas fibras, fibra colágena, reticular, fibra elástica, assim como também substância fundamental, e formada aí por diversas moléculas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, que atraem água, bem como glicoproteínas adesivas. Então, dentro desse contexto, não temos que visualizar que o cartilaginoso ele vai estar diferente, mas vamos ter aí funções e características específicas do tecido cartilaginoso. Dentre elas, observamos, como já falado, é um tecido especializado e ele vai ter, ao mesmo tempo que ele tem essa rigidez, tá? Ao mesmo tempo que ele vai ter essa rigidez, a gente vai observar a presença, além da rigidez, do fato dele ser maleável. Então, vamos observar esse tecido ele resistindo à tração e ele também sendo maleável, como a gente pode ver lá na orelha. A orelha tem a presença de cartilagem e, ao mesmo tempo que você observa na orelha, você vê essa maleabilidade também. Além disso, assim como o próprio tecido conjuntivo, ele preenche cavidades, lacunas, presente aí entre uma célula e outra, e essa matriz, assim como no conjuntivo, ela vai estar ali em grande abundância entre as células, sendo produzidas pelas próprias células especializadas do tecido conjuntivo. Além disso, também, isso dá o mesmo subsídio que as próprias células específicas do tecido cartilaginoso vão estar sintetizando, umas em mais abundância, outras em menos atividade, mas também vai estar produzindo os próprios componentes da matriz. Então aí a gente vai estar observando fibras colágenas, principalmente do tipo 2, salvo em alguns tipos de cartilaginoso, que também vai ter a cartilagem, o colágeno, a fibra colágeno do tipo 1. Então, em sua principal, essa característica da célula aí é marcante, porque ela vai estar funcional e ativa aí dentro do tecido cartilaginoso. Outra informação importantíssima, que difere um pouco do que podemos notar no tecido conjuntivo, é a ausência de vasos. Então, se você observa, a ausência de vasos significa que ele precisa ter algum outro tecido que vai estar nutrindo o tecido cartilaginoso. Então, aí na cartilagem, observaremos que tem um tecido conjuntivo denso não modelado, propriamente dito denso não modelado, que vai estar nutrindo a maioria das cartilagens. Em algumas cartilagens específicas a gente não vai ter esse componente, mas aí outras formas de nutrição vão estar acontecendo. Além da ausência de próprios vasos sanguíneos, temos a ausência também de vasos linfáticos e nervos, possibilitando então a nutrição por tecidos adjacentes. E nisso aí a gente pode associar que essa camada específica de tecido conjuntivo que vai estar nutrindo o tecido cartilaginoso é chamado de pericôndrio. Então, na maioria das cartilagens, vamos estar vendo pericôndrio, salvo em algumas exceções, como por exemplo a cartilagem fibrosa, como vamos falar mais à frente, não tem pericôndrio. E além disso, na cartilagem articular, que é formada por cartilagem hialina, também não tem pericôndrio. Nesses pontos específicos, vamos ter outro tipo de nutrição. E aí, dentro do próprio pericôndrio, vamos estar notando
a presença de nervos, vasos sanguíneos e vasos linfáticos, que vão estar fornecendo os nutrientes, a inervação, o estímulo específico para aquelas células ali dentro do próprio tecido cartilaginoso, como a gente pode observar aqui. Além disso, a própria drenagem vai estar sendo feita por esses vasos linfáticos presentes no próprio pericôndrio. Bem, dentre as funções gerais do próprio tecido cartilaginoso, vemos a capacidade de suportar tecidos moles, bem como revestir superfícies articulares, como mencionei, ali por meio da cartilagem articular, presente na articulação sinovial, uma articulação mole, diferente de outros tipos de articulações, como a articulação fibrosa, a articulação cartilaginosa. A articulação sinovial ela permite um maior ângulo de movimento, uma maior amplitude do movimento. Além disso, o próprio tecido cartilaginoso vai estar absorvendo choques. Vamos encontrar aí os meniscos, por exemplo, formado por tecido cartilaginoso. Na verdade, é uma fibrocartilagem que vai estar resistindo à tensão, amortecendo e absorvendo esses choques. Vamos estar vendo aí ele facilitando o deslizamento dos ossos e articulações. Novamente, na articulação sinovial, a cartilagem articular vai estar promovendo esse deslizamento, facilitando esse deslizamento entre os ossos, evitando, assim, muitos choques entre esses ossos, como mencionado também anteriormente. Além disso, e importantíssimo, a articulação, aliás, a cartilagem, ela vai estar contribuindo para a formação e crescimento dos ossos, uma vez que encontra-se cartilagem lá no esqueleto, na formação inicial do esqueleto, como também presente dentro dos ossos longos, contribuindo assim para uma ossificação endocondral, com a presença de cartilagem dentro do osso. Então, a cartilagem dentro do osso ela vai contribuir para o crescimento longitudinal desses ossos. E conforme o desenvolvimento vai se procedendo, vai aumentando a idade, essa cartilagem tende a desaparecer com o tempo, restringindo-se assim nas extremidades mais distais ou proximais dos ossos, formando assim, então, a própria cartilagem articular, restringindo-se apenas a cartilagem articular dessas articulações sinoviais. Além disso, também, os principais tipos de cartilagem subdividem-se em cartilagem hialina, elástica e fibrosa. Mas antes de mencionar e destacar esses tipos de cartilagem, vamos então aqui observar o que já discutimos anteriormente. Temos aqui um tipo padrão de fotomicrografia do tecido cartilaginoso, cartilagem hialina, que é a mais comum. Temos aqui a presença do pericôndrio, vemos aqui a ausência de vasos sanguíneos, linfáticos dentro dessa cartilagem. Vejam a coloração bem específica, azulada, lilás, que caracteriza bem, difere bem a cartilagem. A cartilagem hialina aí padrão, que vamos estar vendo na técnica padrão de hematoxilina e eosina. Então, na periferia, o pericôndrio, esse pericôndrio formado por tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. A presença aqui, esses núcleos, ó, os fibroblastos. Bem, aqui em vermelho, rosa, vocês conseguem observar as fibras colágenas. E olhando internamente na cartilagem hialina, na sua periferia observamos os condroblastos. Então vejam as células mais periféricas que são os condroblastos. Isso tocando aqui o próprio pericôndrio, com tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado. Internamente, todas essas células internas, vocês conseguem enfatizar aqui os núcleos, são os próprios condrócitos. Então, aqui internamente vemos vários condrócitos e entre esses condrócitos observamos aqui a matriz cartilaginosa. Em algumas literaturas também podemos enfatizar e subdividir o próprio pericôndrio com uma porção fibrosa e uma porção condrogênica. Então, aqui perifericamente nós temos o pericôndrio fibroso e aqui na parte mais interna
na camada mais interna, nós temos o pericôndrio condrogênico. Então, no pericôndrio fibroso, temos a presença dos fibroblastos. E no pericôndrio condrogênico, temos a presença dos condroblastos. Vejam que os condrócitos eles podem se encontrar em formas isoladas ou em formas agrupadas. Mas antes de falar desse agrupamento, vamos entender como essas células elas se dividem, e isso já envolve o tipo de divisão e de crescimento da própria cartilagem. Temos um crescimento que ele é chamado de aposicional. Então, os condroblastos eles vão estar se dividindo, as células condrogênicas elas vão estar se dividindo e se diferenciando e formando os condroblastos. Esse é um crescimento aposicional, a partir da superfície dessa cartilagem. Essas células, uma vez diferenciadas, os condroblastos, são células ativas, assim como os fibroblastos, produzem bastante matriz, e a tendência é que essas células, com a produção dessa matriz, ela fique envolta pela própria matriz, e com o tempo ela vai se diferenciar e formar os próprios condrócitos, que vão tender a vir para a parte mais interna da cartilagem, tecido cartilaginoso, da cartilagem aqui e ali. Esses condrócitos, eles não perdem a capacidade mitótica de se dividir. Consequentemente, quando esses condrócitos eles se dividem, se proliferam, eles vão ficar agrupados naquela matriz que já envolvia o condrócito isolado. Então, a matriz que envolve o condrócito isolado, que está aqui envolvendo um condrócito isolado, é a matriz capsular. Quando esse condrócito ele se divide e vai ficar agrupado, esse agrupamento ele é chamado de grupo isógeno. Então, temos aqui condrócitos que se dividiram e ficaram agrupados por causa que aquele condrócito isolado ele tinha uma matriz ali envolvendo. Então, eles ficam bem juntinhos. Aqui nós temos o grupo isógeno. Ao redor desse grupo isógeno, vamos ter, então, uma matriz que é chamada de matriz territorial, que está envolvendo o território daquele grupo isógeno. Além disso, como esses condrócitos eles continuam ativos produzindo matriz, então, entre os condrócitos no interior da cartilagem, entre os grupos isógenos, a gente vai encontrar um tipo também de matriz cartilaginosa que é chamada de matriz interterritorial. Repetindo, envolvendo o condrócito isolado, matriz capsular. Envolvendo o grupo isógeno, matriz territorial. Entre os condrócitos e os grupos isógenos, matriz interterritorial. Então, aí temos componentes histológicos visíveis aqui nessa fotomicrografia e que podem ser diferenciados facilmente por uma imagem, por uma fotomicrografia do tecido cartilaginoso. Podemos identificar os tipos de células, podemos identificar os tipos de crescimento que vão estar acontecendo aqui. E falando em crescimento, esses condrócitos que estavam aqui isolados por essa matriz, quando eles crescem, eles se dividem e ficam formando grupos isógenos, esse tipo de crescimento a partir dos condrócitos, de um condrócito já pré-existente, ele é chamado de intersticial. Então, temos dois tipos de crescimento aposicional e um crescimento intersticial. Então, já vimos características do tecido cartilaginoso, vimos as funções do tecido cartilaginoso, vimos os principais tipos de células presentes no tecido cartilaginoso, condroblasto e condrócito, e aí as matrizes, os nomes específicos que essas matrizes recebem, tendo em vista que tecido cartilaginoso, como um tipo de tecido conjuntivo especializado, ele também vai ter matriz extracelular, fibras colágenas, fibras específicas, em alguns momentos fibras elásticas também, que vão estar compondo aí entre as células. Então aqui conseguimos ver novamente o próprio pericôndrio, tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, pericôndrio fibroso, pericôndrio condrogênico, células que já se diferenciaram de fibroblasto ou de células tronco iniciais, formaram células, os próprios condroblastos. Esses condroblastos se diferenciaram aqui em condrócitos. Vemos os grupos isógenos, matriz territorial, matriz interterritorial. Aqui a matriz envolvendo uma única célula, especificamente a matriz capsular.
Vejam aqui, ó, uma célula envolta pela matriz capsular. Vejam o grupo exógeno todo envolto pela matriz interterritorial. E fora aqui da matriz, desculpa, o grupo exógeno envolto pela matriz territorial. E aqui fora do grupo exógeno, entre as próprias células, os próprios grupos exógenos e os condrócitos, a própria matriz interterritorial. Vejam a presença de colágeno, vejam a presença de componentes dentro da célula, e assim a gente pode concluir essa parte. Para finalizar o tecido cartilaginoso, precisamos aí conhecer as suas classificações, né? A gente aqui mais uma vez enfatiza o próprio pericôndrio, a própria cartilagem, e que dá suporte aí para o que a gente vai ver nas classificações. A primeira classificação, então, é a cartilagem hialina, que é mais frequente no corpo, é mais comum e a que a gente pode mais encontrar. Então, ela inicialmente, como mencionei, é ela quem vai estar formando o esqueleto lá do embrião e que conforme o tempo vai passando no período pós-fetal, ela vai desaparecendo. Então, podemos encontrar elas aí nas diáfises, nas epífises dos ossos longos, naquele período ali dentro do próprio osso, contribuindo para o crescimento endocondral. Então, temos aquela placa de cartilagem que vai dar suporte e ser substituída por osso, como vamos discutir lá no tecido ósseo. Na cartilagem hialina, nós temos pericôndrio. Então, como já vimos, o básico do pericôndrio, ele vai nutrir, é ele que vai ter o vaso sanguíneo, vai ter nervo, vai ter vaso linfático, e vai ser responsável por estar transportando oxigênio, nutrientes, o básico que essas células do tecido cartilaginoso do tipo hialina precisam para sobreviver. E onde podemos encontrar a cartilagem hialina? Já mencionado aí no tecido esquelético fetal, nos discos epifisários. O que são os discos epifisários? É aquela região onde tem cartilagem hialina nas metáfises ali, dentro dos ossos longos. Então, entre a epífise e a diáfise, nós temos a metáfise ali, onde a gente pode encontrar o disco epifisário. Além disso, nas superfícies articulares das articulações sinoviais, aquelas articulações mais móveis, ou seja, dentro da cartilagem articular. Destaquei aqui em amarelo para enfatizar que esses locais não têm pericôndrio, nos discos epifisários e nas superfícies articulares das articulações sinoviais, sendo aí nutrido por tecidos adjacentes, ou dentro do próprio osso, ou pela própria sinóvia ali dentro das articulações sinoviais. Além disso, podemos encontrar a cartilagem hialina nas cartilagens costais da caixa torácica, que é uma articulação do tipo sincondrose, que liga ali as costelas com o próprio externo. Além disso, ali presente na cavidade nasal, né, na laringe, ou seja, cartilagem tireoide, cricóide, aritinoide, também na traqueia e nos brônquios. Então, vale enfatizar aqui, ó, que ela funciona até como um esqueleto também, né, um esqueleto cartilaginoso, mesmo no adulto, nessas regiões da cavidade nasal, da própria laringe, na traqueia e nos brônquios. Nos brônquios a gente vai encontrar uma cartilagem em forma de placas, e na traqueia a gente vai ver uma cartilagem mais formando um anel incompleto. Outro tipo de cartilagem é a cartilagem elástica. E como o próprio nome está dizendo, ela vai conferir uma certa elasticidade, uma maleabilidade, promove esse suporte aí que é bastante flexível. Aí também a gente pode encontrar a presença de pericôndrio, assim como também na cartilagem hialina. E ela, um detalhe específico, que acontece lá na própria cartilagem hialina, aqui na elástica não acontece. Ao longo do desenvolvimento, na fase adulta, a cartilagem ali ela não vai sofrer calcificação. Como assim? A gente pode observar que na cartilagem hialina, como ela é substituída lá no osso longo por tecido ósseo, ao longo do desenvolvimento, ela é substituída e permite aquele crescimento longitudinal. Então há uma calcificação aí. Já na cartilagem elástica, não. A gente não vê essa calcificação. Além disso, podemos encontrar os dois tipos de células básicas, condroblastos e condrócitos, os dois tipos de crescimento também, intersticial e aposicional. Mas é um detalhe importante
para a cartilagem que esse crescimento na fase adulta ele é bastante limitado. Se há uma lesão na cartilagem, basicamente vai ter a presença e a penetração de tecido conjuntivo fibroso. Então, o crescimento da cartilagem é bastante limitado. Onde então nós podemos encontrar a cartilagem elástica? É fácil, já mencionei inicialmente que podemos encontrar na orelha externa, no pavilhão auricular no caso, ali no meato acústico externo, na tuba auditiva, como também em algumas outras estruturas, como por exemplo na laringe, em algumas partes da laringe, na epiglote, por exemplo, e em cartilagens específicas, como cartilagem corniculada e cuneiforme, que também são cartilagens pequenas, não de tanta ênfase, nem tanta um tamanho grande anatômico, como a tireoide e a cricoide, mas também está ali presente na própria laringe. O outro tipo de cartilagem, e último, é a cartilagem fibrosa. Como o próprio nome está dizendo, eu vou ter aí presença de tecido conjuntivo fibroso, tecido conjuntivo denso, misturado com tecido cartilaginoso. Então, por isso que é cartilagem fibrosa ou fibrocartilagem. Então, vamos ter essa característica intermediária desses dois tipos de tecidos. Nesse caso, a gente não vai ter a presença de pericôndrio, a nutrição vai ser pelo tecido adjacente, ou, por exemplo, no caso de uma articulação, pela própria sinóvia, como a gente já mencionou, a gente vai ter fibrocartilagem lá nos meniscos, lá em sínfise intervertebrais, sínfise púbica. Então, nessas regiões, o líquido que tiver ali presente vai estar nutrindo. Lá mesmo na própria coluna vertebral, podemos ter ali o próprio líquido nutrindo. Então, vão ter características específicas e tecidos ou líquidos específicos que vão estar nutrindo essa cartilagem fibrosa na ausência do próprio pericôndrio. Então, vamos ter também, além do tipo 2 de colágeno, tipo 1 também pode estar formando. E, como já mencionado, ele vai ter a capacidade de resistir à tensão. Por exemplo, lembra lá dos meniscos e dos discos articulares, eles vão estar ali nas articulações moldando e garantindo o amortecimento e ali absorver choques. Então, isso já nos dá um indício da localização. Como mencionei, os discos intervertebrais, ou seja, na sínfise intervertebral, na sínfise púbica também. Em outras sínfises, a gente pode encontrar sacrococcígea, manúbrio external, chifre external. Então, são outras sínfises espalhadas no corpo que a gente vai encontrar também fibrocartilagem. Além também nos discos articulares, como mencionei, lá nas articulações entre o externo e a clavícula, e ali entre a mandíbula e o osso temporal. Nos meniscos, por exemplo, lá no joelho, articulação do joelho, e outros complexos de fibrocartilagem também, como presente lá no punho, para garantir inserções de tendões também. Então aí nós temos os principais tipos de cartilagem, a mais abundante é a hialina, mas também temos a presença de outros tipos de cartilagem elástica, cartilagem fibrosa. E para terminar, só deixando aqui um esquema do tipo de crescimento aposicional, temos aqui o próprio pericôndrio, fibroblasto sofrendo divisões celulares, as células condrogênicas, elas se diferenciando em condroblasto, tá? Esse condroblasto vai começar a produzir uma produção ativa da matriz extracelular, vai ficar preso pela matriz e se diferenciar em condrócitos. Os condrócitos existentes, eles vão então sofrer mitose, ele já está envolto por uma matriz capsular, sofre mitose, essa matriz vai estar envolvendo aí ainda as duas células, o que torna as juntas, forma grupos isógenos, e temos aí uma matriz territorial. E como a célula ela continua ativa ao longo da vida, então ela vai continuar produzindo matriz, e vamos ter também a matriz interterritorial. Então, é isso aí. Estudem tecido cartilaginoso e entendam melhor a importância desse tecido como absorção de choque, preencher espaços, suporte aí tecidos mole e funcionar também em alguns pontos com um esqueleto, protegendo algumas estruturas também.